Olá, amigo desenvolvedor WinDev. Você ainda cria relatórios na IDE do WinDev? Ainda recompila sua aplicação cada vez que desenvolve um relatório novo solicitado pelo seu cliente? Saiba que com o Reports and Queries e as técnicas desse curso, isso é coisa do passado. Nessa breve demonstração, vamos explicar como o nosso curso e a ferramenta da PCsoft podem ajudá-lo nesta nova missão. Na aula número 1, você vai conhecer o Reports and Queries. Vai conhecer a versão do usuário do gerador de relatórios. Vai conhecer a versão do usuário do gerador de consultas SQL, de onde baixar, como configurar e quais as funções não suportadas pelo gerador de relatórios. O gerador de relatórios Reports and Queries é uma ferramenta gratuita da PCsoft para aplicações WinDev. Depois que o Reports and Queries é baixado para o seu computador e que você tenha feito a instalação, você pode criar um atalho na sua área de trabalho ou na área de trabalho do seu cliente e fazer com que o seu cliente abra relatórios dentro da pasta do executável dele e publique esse relatório juntamente com a aplicação. Então aqui está um relatório que eu criei usando o Reports and Queries. Eu posso até dar um preview aqui, passar o parâmetro e notem que um relatório foi gerado na minha tela. Na aula número 2, nós aprendemos a criar um relatório. Vamos aprender como salvar o relatório em uma pasta específica, como desenhar e formatar. Vamos criar um menu em uma aplicação para executar os relatórios, ou seja, vamos integrar o Reports and Queries com uma aplicação que irá chamar o relatório desenvolvido. Vamos passar a criação de um menu dinâmico e vamos entender como usar parâmetros com o Reports and Queries. Junto com os vídeos do curso, nós disponibilizamos uma aplicação de gerenciamento de pedidos que servirá para que desenvolvamos relatórios em Reports and Queries. Nela, nós criamos um menu dinâmico para chamar o gerador de relatórios ou para trabalhar com os relatórios que nós criamos. Então aqui estão os relatórios, listar clientes por cidade, por exemplo. Ele me permite que eu coloque uma cidade aqui e mande imprimir. Veja que ele imprimiu o relatório no visualizador de relatórios do WinDev. Na aula número 3, eu passo para vocês como chamar o relatório de dentro de suas aplicações. Como modificar um relatório pela interface do usuário final. Aprendemos como criar marca d'água, assinar um relatório, imprimir o relatório com parâmetros, enviar o relatório por e-mail. O menu de relatórios agora já tem mais alguns relatórios e vou mostrar aqui então como imprimir um relatório
a partir da aplicação. Veja que ele está integrado com o visualizador do relatório. E aqui no menu Preview eu tenho algumas funcionalidades e uma delas é o marca d'água. Então aqui eu vou colocar aguardando confirmação. Vou adicionar uma cor aqui. E o meu relatório agora sai com essa marca d'água. Na nossa aula número 4, trabalhamos um pouco mais com o editor de queries, criando uma query multirrelacional, ou seja, criamos uma query que interage com 3 arquivos. Aplicamos um parâmetro nessa query. Na geração do relatório, criamos uma quebra de dados. E, finalmente, geramos um relatório do tipo pai e filho, do tipo cabeçalho e itens. Nesta aula, eu mostro como é fácil trabalhar com o editor de queries do Reports and Queries, seu usuário final ou o seu criador de relatórios que você vai criar na sua empresa, vai simplesmente acessar o Reports and Queries, criar uma query. Então eu vou abrir uma que eu fiz aqui, ó. Eu tenho aqui o arquivo de clientes, o arquivo de pedidos e o arquivo de itens. Faço um join, passo um parâmetro como número pedido, criei a query no modo gráfico. Então aqui estão as colunas da minha query. E aqui eu tenho a seleção, né? Então passei um parâmetro. E depois eu gerei o meu relatório em cima dessa query. Então aqui vamos ver o código SQL que ele gerou, tá? Eu posso inclusive testar o meu relatório aqui. Vamos pegar o pedido número 2 aqui. Veja que ele gerou a query. Depois, em cima disso, eu gerei um relatório. Como que eu gerei esse relatório com cabeçalho e itens? Aqui está o layout do relatório no editor de Reports and Queries. Se eu der um preview aqui, escolher o relatório número 2, que vocês viram lá. Veja que ele gerou os dados do cabeçalho, obedecendo a minha query, e os itens com totalizadores, tudo certinho, tá? Como um relatório decente precisa ser. Como isso é feito? Simplesmente usando o Reports and Queries, nada de mais. Na aula número 5, nós completamos a integração do Reports and Queries com o visualizador de relatórios do WinDev. Aproveitando, quem está fazendo o nosso curso está recebendo uma tradução completa da interface do visualizador de relatórios, incluindo um componente de visualização no seu projeto e a possibilidade de imprimir e exportar os relatórios gerados. Demonstrando esse recurso, relatórios, vamos pegar aqui pedido, pegar o pedido número 3, clicamos para imprimir. Agora, notem todas as telas do visualizador dos relatórios traduzidos para o bom português.
Além de tudo, dependendo das configurações do seu projeto, se você quiser uma opção de internacionalização, poderá configurar para rodar ora em inglês, ora em francês, ora em espanhol e ora em português. Na aula número 6, o nosso curso atende àquela necessidade que surge no momento em que se abriu a visualização do relatório e sentiu-se a necessidade de alterar alguma coisa no relatório. Então, sem precisar sair da aplicação, o usuário pode chamar o Reports and Queries, fazer a alteração e em seguida imprimir o relatório. Também aprendemos nesta aula como habilitar filtros, como preencher os parâmetros definidos em uma tabela e como criar um gráfico usando os dados do relatório gerado pelo Reports and Queries. Temos aqui então relatórios. Vamos selecionar pedidos por data. Então, vou pegar 01/08/2016 até 31/08/2016. Vamos mandar imprimir. O relatório foi impresso e eu criei um gráfico usando o Reports and Queries para exibir os dados de vendas pelo período de data que eu selecionei. Então aqui no Preview, se eu clicar em modificar, ele vai abrir o Reports and Queries. E você nota que eu criei o gráfico usando as informações do Reports and Queries. Qualquer aplicação que tenha uma análise pode usar o Reports and Queries. Não importa o banco de dados. Na nossa empresa, a gente tem alguns funcionários destacados somente para fazer relatórios e eles usam o PostgreSQL. Tenho clientes que usam MySQL. Pois, senhores, esta é uma breve demonstração do nosso curso de Reports and Queries. Se você deseja se tornar um dos nossos alunos e receber este curso, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail pedroso@pedrosoinformatica.com.br, que teremos a maior satisfação em lhe fornecer todas as informações necessárias. Agradecido pela atenção, muito obrigado.